Vamos falar agora da boa alimentação. Como controlar os hábitos saudáveis para os seus filhos diante de tantos produtos industrializados, hein? Não é fácil não, né? E qual será a melhor idade para uma criança decidir sozinha o que ela prefere comer? Olha, o MSTV levou estas e outras dúvidas das mães para um médico responder. Afinal, para viver bem, a boa disciplina tem que começar no berço. Tassos tem 4 anos e, de acordo com a mãe, desde os 7 meses de vida, escolhe o que comer. Algumas coisas ele já rejeitava. Tipo, coisas que eu tentei inserir na alimentação dele, eu percebi que ele já tinha uma certa tendência a gostar menos ou mais daquilo. A partir do momento que ele começa a pegar o alimento com a mão, ele começa a ficar mais independente, a gente começa a ficar menos preocupado. Eu acho que em consequência disso tudo, ele começa a ficar mais fortinho. E além de aumentar a resistência, deixar que as crianças comam com as próprias mãos pode ter outros benefícios, como diminuir a obesidade. É o que aponta a pesquisa britânica realizada com 155 crianças, com idade entre 20 meses e 6 anos. Para o nutrólogo, a ação pode ter efeito psicológico positivo sobre a criança, além de estimular o interesse por alimentos sólidos, o que é muito saudável. A criança que tem essa oportunidade de se lambuzar, de pegar com a mão, deve viver num ambiente, a gente tem que analisar o contexto. Um contexto familiar mais tranquilo, uma mãe que vai ter tempo de limpar essa criança depois, que não vai estar preocupado com o emprego, né? O uso de alimentos não sólidos, principalmente alimentos pastosos e líquidos, está relacionado diretamente, principalmente após os 2 anos, ao sobrepeso e obesidade na vida adulta e adolescência. Denise é a mãe do Gabriel, de apenas 6 meses. Apesar da pouca idade do bebê, ela já se preocupa em fazê-lo acostumar com alimentos sólidos e a aprender a comer sozinho. Eu estou dando a papa salgada no meio da manhã, tipo 10 horas, com uma proteína, um amido e mais um legume. Aí eu trituro no mixer e dou para ele, né? Porque ele ainda não tem condições de comer o alimento sólido sozinho, né? Tem que, assim, respeitar as preferências da criança, né? E estimular ele a aprender a comer sozinho, né? Agora ele está indo na escola, então acho que isso vai ser bom, porque lá também eles vão estimular ele a aprender a segurar a colher, a comer sozinho, né? A ficar mais independente com o tempo. Mas deixar a criança pegar o que vai comer não significa deixá-la comer mal. O maior estímulo para uma criança se alimentar é o paladar. Então, a criança sempre vai atrás do que é mais gostoso. Algumas mães me questionam, mas doutor, eu tenho fruta em casa, eu tenho verdura, mas a criança não quer comer. Mas se você abrir a geladeira, tiver uma fruta e um bolo de chocolate, é lógico que a criança vai preferir aquilo que é mais gostoso. Então, a maneira mais simples, eficiente e eficaz de evitar um erro alimentar é não comprando. Se eu comprar refrigerante, se eu comprar guloseimas, o meu filho vai comer. Então, é uma maneira simples não comprar. Não estou falando que a criança nunca vai poder comer. Vai ter uma festinha, um aniversário, isso tem que ser exceção, não pode ser o dia a dia da criança nem do adolescente. O nutrólogo alerta que depois dos 2 anos de idade, a obesidade é preocupante. Segundo ele, dos 2 aos 10 anos, o saudável é que a criança seja magra. A partir dos 2 anos de idade, acontece uma rápida desaceleração no crescimento do peso em relação à altura. Então, aquele índice de massa corpórea não é igual ao do adulto. A criança, com 2 anos, tem uma média de 2 quilos, ela vai ganhar 1 quilo, 2 quilos por ano no máximo, e é esperado. É nessa época, com 2, 3, 4, 5 anos, que a criança perde a bochecha, que aparecem as costelas, que os gominhos da coluna aparecem e a mãe entra em desespero. E aí que entra o erro alimentar. Já que meu filho não quer comer, eu vou dar aquilo que ele quer. E nós, como cuidadores, como responsáveis, como pai, como mãe, a gente tem que oferecer o que a criança precisa e não aquilo que ela quer.